Pessoal, o que nós estamos acompanhando agora é o Conselho de Segurança da ONU. A representante da China agora faz o seu voto. China e Rússia vetaram a resolução que foi apresentada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, que tem mais uma reunião realizada neste momento. Brasil também apresentou uma resolução que teve a aprovação de boa parte dos países e a neutralidade da Rússia, que era uma preocupação, por exemplo, que poderia significar que essa resolução do Brasil fosse colocada em prática. E aí, naquela data, foram os Estados Unidos quem entraram com o veto, porque disseram que o Brasil não mencionava o direito de defesa de Israel contra o grupo terrorista Hamas, que neste contra-ataque também já matou milhares de pessoas ali na faixa de Gaza. Neste momento, então, os Estados Unidos apresentaram essa resolução que trazia como possibilidade um cessar-fogo parcial para que houvesse uma incursão humanitária na faixa de Gaza, mas mantendo o direito de Israel de seguir com as suas operações como uma estratégia de defesa. E o que a gente traz para você agora, então, é que China e Rússia, como já era esperado, vetaram, então, essa resolução que foi apresentada pelos Estados Unidos. Aqui conosco, enquanto nós acompanhamos aí essas manifestações, está também o Luca Bassani, o nosso repórter que vai nos ajudar a repercutir um pouco mais dessa história. Luca, como eu mencionei, seria difícil imaginar que a Rússia fosse apoiar uma resolução apresentada pelos Estados Unidos, né? Sendo opositores históricos, principalmente depois também da guerra entre Rússia e Ucrânia, em que essa relação ela acabou tensionando ainda mais. Agora, a Rússia também chegou a apresentar uma proposta de resolução que não prosseguiu, porque até não faria sentido você aceitar uma resolução de alguém que também está no conflito com outro país. Como é que ficam essas questões agora? Porque enquanto não há nenhuma resolução, o que acontece, e aí nesse momento agora, né, o Brasil está fazendo a manifestação e passando a palavra, enquanto isso não acontece, não há definição também em relação a como Israel ou a faixa de Gaza devam atuar. É isso mesmo, Evandro. Nós vemos que esse veto da China e da Rússia perante o Conselho de Segurança, ele apenas mostra que o jogo geopolítico ele segue a mesma cartada que tem seguido durante os últimos 70 anos e mostra que os interesses desses países acabam se sobressaindo aos interesses dos civis, que muitas vezes são aqueles que mais sofrem com essas indecisões. Vale mencionar que por mais que fosse aprovada uma resolução, não haveria nenhum tipo de necessidade de algum outro país aceitar isso e colocar em prática aquilo que foi decidido pela ONU. É apenas uma pressão internacional muito forte, porque aí você teria a aprovação de 5 grandes potências nucleares, além, é claro, de outros 10 países rotativos que compõem o Conselho de Segurança, mostrando uma posição clara de que deve-se fazer algo ou não se fazer algo. Então, a gente vê que os conflitos secundários, no caso, né, o conflito da Ucrânia acaba se espelhando, as propostas trazidas pela Rússia são naturalmente vetadas pelos Estados Unidos e seus aliados para mostrar também que não tem concordância com nada que é proposto pela Rússia perante as Nações Unidas, além, é claro, da forte ironia dos russos trazerem uma proposta de paz, de cessar-fogo, sendo que realizam uma guerra que é considerada ilegal por grande parte do mundo há 1 ano e meio. Então, a gente vê que essas questões diplomáticas não têm surtido efeito nenhum. Muitas organizações têm cobrado as Nações Unidas e dizendo que, caso nada seja resolvido, durante os próximos dias deverão, inclusive, fechar suas operações, porque os caminhões que têm trazido mantimentos e a falta de combustível, principalmente, está fazendo com que não se consiga suprir todas as necessidades daquela população. Vale lembrar que desde que foi aberto o corredor humanitário de Rafah, no sábado, pouco mais de 50 caminhões conseguiram trazer remédios, água, comida, mas o combustível foi vetado por Israel, que teme que ele seja tomado pelos terroristas do Hamas e utilizado, então, para seus componentes de armamentos, para seus foguetes e, possivelmente, atacar Israel. Então, a gente vê que os geradores não funcionando, os purificadores de água não funcionando, essa crise humanitária vai aumentar, essas ONGs vão deixar a faixa de Gaza, enquanto que essa indecisão geopolítica, indecisão diplomática apenas atrasa as resoluções e faz com que o número de mortos, que já está na casa das centenas todos os dias, possa chegar no futuro à casa dos milhares, infelizmente.
A gente está acompanhando agora, né, Mauro Vieira, que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU nessa gestão rotativa que se faz. Vamos acompanhar então para ver se ele só está passando a palavra. Ah, não, ele só passou a palavra então para uma outra autoridade que vai falar agora, né? Então a gente acompanhou o representante da China, que fez ali o seu veto à resolução que foi apresentada pelos Estados Unidos, e agora nós temos a autoridade do Equador também falando o seu voto em relação a essa resolução. Há pouco, Luca Bassani, eu contei também que o presidente francês Emmanuel Macron, ele disse que uma incursão terrestre por parte de Israel poderia significar um risco enorme de se dizimar vidas na faixa de Gaza e não representaria também uma solução a longo prazo para os israelenses. De que forma que essas divergências também agora podem ou não pressionar a autoridade israelense e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nessa decisão? Olha, Evandro, nós vemos que ontem, enquanto Macron esteve, inclusive na Cisjordânia, se encontrou com o líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, ele disse que era necessário se pensar em uma saída política para esse conflito que seja duradoura no aspecto da paz, não apenas uma solução militar. Mas no que diz respeito ao convencimento francês perante Israel, isso é praticamente impossível. O único país que tem alguma chance de convencer Israel a fazer ou não fazer alguma operação ou alguma realização no campo militar é os Estados Unidos, que estão, tudo indica, querendo que Israel entre na faixa de Gaza, estão apenas esperando com que haja um reagrupamento desses soldados por todo o Oriente Médio para dar a retaguarda. A França, que já foi muito mais respeitada na sua diplomacia, atualmente ocupa um papel secundário dentro da União Europeia, ainda uma voz que é sempre escutada. Antigamente, como o Dávila colocou, também tinha um bom caminho, um bom espaço com os países árabes desde a época de De Gaulle, mas essa influência foi diminuindo consideravelmente durante os últimos anos. Na África, a gente viu a respeito dos vários golpes de Estado que aconteceram, Níger, Burkina Faso, Mali, todos eles expulsando franceses, ao mesmo tempo em que o Oriente Médio também há muito tempo não tem as portas tão abertas para as sugestões da França. Então a gente infelizmente vai ver essa escalada do conflito nos próximos dias, caso essa operação por terra se concretize, e aí vários países e várias organizações, grupos terroristas, exemplo do Hezbollah, ou países como o caso do Irã, que fizeram ameaças, vão se ver na posição de ir adiante ou não com a ajuda que eles querem suprir ao Hamas, no caso, né, entrar nessa guerra para ampliar o que eles denominam de resistência, o eixo da resistência. Esse termo não fui eu que escolhi, foi o termo que eles mesmos encontraram para denominar esse grupo, lembrando que hoje Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah, se encontrou com o chefe do Hamas e o chefe da Jihad Islâmica no Líbano para discutir os próximos passos. Realmente preocupante ver essas forças se juntando para discutir qual será o futuro desta guerra que já tem matado milhares de pessoas, principalmente civis inocentes. Nesse momento, o representante do Japão fala no Conselho de Segurança da ONU. Deixa eu atualizar para você que nos acompanha qual foi a manifestação de quem estava ali em nome da Rússia. E aí menciona o seguinte: o Vasily Nebenzia, que é embaixador da Rússia na Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos simplesmente não querem que as decisões do Conselho de Segurança da ONU tenham qualquer tipo de influência para a possível ofensiva por terra de Israel em Gaza, disse o representante russo. O Fábio Piperno também gostaria de fazer uma pergunta para você, Luca Bassani. Oi, Luca, boa noite para você aí. Está bem evidente também que o Conselho de Segurança da ONU, ele vive um racha como poucas vezes foi visto, porque não é só uma questão a opor o bloco liderado por Rússia/China contra Estados Unidos e Reino Unido. Mas, por exemplo, a França, ela votou em favor da resolução apresentada pelo Brasil. A França, que também é um país com poder de veto, assim como o Japão, Suíça e outros países europeus. Aliás, a resolução do Brasil foi a que chegou mais perto, né, da aprovação. Agora, Luca, está bem evidente também que essa incursão do presidente Macron e essa posição que a França adota no Conselho de Segurança é também uma busca de protagonismo francês, algo que ficou perdido aí no tempo, né?
Pipena. A gente vê que os franceses abandonaram, então, a postura de votar automaticamente alinhados com os Estados Unidos e Reino Unido, votando a favor da proposta do Brasil, e o Macron sendo o primeiro líder ocidental a visitar os territórios palestinos na Cisjordânia, algo que Biden tentou, mas foi então recusado. Houve um cancelamento após a explosão daquele hospital, que repercutiu muito mal nos dias seguintes, além do fato da gente ver Macron também indo ao Egito, falando com o presidente egípcio. É uma tentativa de recuperar esse prestígio que a França já teve no mundo antes mesmo da Segunda Guerra e alguns anos depois com o general de Gaulle e com outros políticos, até mesmo se formos pegar a política não tão antiga da França, no começo dos anos 2000, com o Jacques Chirac, que também era uma figura benquista que transitava bem em todos os meios, algo que não tem se mostrado viável na prática. Apesar dessas tentativas claras, os resultados são enfadonhos, são pequenos, não demonstram que a França tem esse poder de decisão. Quem decide mesmo as coisas hoje no mundo acaba sendo a China e a Rússia, pelo seu poder nuclear, mais a China ainda do que a Rússia, e os Estados Unidos, que parece que querem mesmo a continuação dessa guerra, a exemplo daquilo que a gente vê que tem sido declarado por vários congressistas americanos e o próprio presidente Biden, as suas representações perante a ONU, dizendo que Israel tem que sim se defender, tem que continuar com essa incursão e até pedindo paciência para que haja um reagrupamento, mandando os porta-aviões. Então é uma situação que, infelizmente, mostra o prelúdio do que pode ser um grande desastre para todo o Oriente Médio. Luca Bassani, eu quero trazer até uma atualização para quem nos acompanha, né? O representante da Rússia está falando mais uma vez, e aí eu conto para vocês aqui, de que forma que os países votaram. Então a gente teve a favor Albânia, a França, o Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Contra, Rússia, China e Emirados Árabes Unidos, né? 3 votos contra já esperados aí sobre essa resolução dos Estados Unidos. E 2 se abstiveram, o Brasil e também Moçambique. Por enquanto é assim que está ocorrendo os votos, ou estão ocorrendo os votos no Conselho de Segurança da ONU. Será que o representante russo está falando em inglês? Só confirmem para mim se a gente entra com... Dá para a gente entrar com a tradução simultânea? Vamos lá então acompanhar aqui o representante russo falando com a tradução simultânea do Grieco Holtz. The inclusion of which he always emotionally talks about. We regret the fact that the Security A gente revê o fato de que a segurança não foi pontuado. A gente fez tudo o que a gente podia para evitar isso. Agora, o desafio de salvar o povo palestino para deixar com que ele tenha todo o suporte para todas as crianças e pessoas. A Rússia é um dos responsáveis pela ajuda e para suportar todos esses países. Obrigado. Então, o representante russo, e agora há o agradecimento aí de Mauro Vieira, que está presidindo o Conselho de Segurança de forma rotativa na Organização das Nações Unidas. Foram já votos 10 a favor, a gente teve 3 votos contra, 2 países se abstiveram e agora os Estados Unidos estão falando. A gente vai mais uma vez com a tradução simultânea. Os Estados Unidos não pode suportar e concordar com o outro lado. A realidade está no chão. É desapontante. A Rússia tentando fazer com que esse conselho não aprove a nossa pauta. Para os povos palestinos e para o povo judeu. A gente não tem nada a ajudar para ter mais ajuda em Gaza. Vamos falar isso de novo. Os Estados Unidos já está pronto e ele está genuinamente pronto para avançar na questão de segurança. A gente tem que botar o interesse do mundo à frente de todos. Obrigado. O representante americano agora também fez mais uma manifestação. Luiz Felipe Dávila, como é que você enxerga então essa divergência que está havendo entre essas autoridades para a resolução americana? Essa divergência, infelizmente, mostra o interesse nacional de cada um prevalecendo sobre o interesse da comunidade internacional. O problema
é que se o conflito escalar no Oriente Médio, nós vamos ter um enorme problema. Como é que nós vamos coordenar essas superpotências, China, Rússia e Estados Unidos, na resposta ao que é escalar o conflito no Oriente Médio? Esse é um enorme desafio. Aqueles mais pessimistas que trabalham com cenários de guerra ainda entendem que um possível conflito no Oriente Médio, adicionado à guerra já na Ucrânia, pode abrir espaço para o movimento da China em Taiwan. Você imagina só a complicação que isso pode ocorrer no mundo se nós tivermos uma escalada desse conflito nesse momento. Então, é hora de colocar a bola no chão, tentar coordenar melhor essa ação, porque, ao que tudo parece, pode sim escalar a guerra no Oriente Médio e aí sim esse desentendimento que hoje se reflete na ONU pode fazer com que o conflito se acigue ainda mais, não só no Oriente Médio, mas para outras regiões do mundo. Fábio Piperno, o que a gente percebe aí de divergência, principalmente, é o cessar-fogo. O fato de os Estados Unidos não pedirem um cessar-fogo, mas sim algum tipo de parcialidade nessa operação, ou se impedir, por enquanto, uma operação para que haja algum tipo de incentivo ou de aumento da ajuda humanitária ali na faixa de Gaza. E, segundo o Ministério da Saúde, que é administrado pelo grupo terrorista Hamas, já foram 6.546 vítimas no território de Gaza, depois do contra-ataque feito por Israel. As autoridades israelenses do lado de Israel falam em 1.402 pessoas mortas depois que o grupo terrorista Hamas invadiu ali aquele território. É claro que, principalmente quando a gente fala dos números que são fornecidos pelo Hamas, há ali muita dúvida da comunidade internacional sobre, de fato, a significância desses números em termos de realidade, de serem números verdadeiros ou se seriam números apresentados apenas para, de alguma forma, mexer com a comunidade internacional. Independentemente disso, o que a gente acompanha é uma destruição e milhares de mortes provocadas em ambos os lados. Isso já deveria estar pesando mais para as autoridades do Conselho de Segurança da ONU, independentemente daquilo que cada parte pense sobre o assunto. Primeiro que o Dávila disse algo muito importante a respeito da China, porque se os Estados Unidos vão lá para essa região, daqui a pouco se dão o direito, inclusive, de tomar suas atitudes. Se a Rússia invade a Ucrânia, vai chegar um momento que a China vai falar, bom, sendo assim, vou eu tomar a minha atitude lá em relação a Taiwan, que me interessa. Agora, veja, em relação ao Conselho de Segurança da ONU. A gente falou há pouco, né, que a resolução que chegou, a proposta que chegou mais perto foi do Brasil, que previa uma pausa humanitária. Então, veja, ninguém pode negar a Israel o direito de se defender. Só que há outros interesses em jogo. Por exemplo, há pessoas na faixa de Gaza de todas as nacionalidades, inclusive um grupo de 30 brasileiros, estão lá na fronteira com o Egito querendo ir embora. E há americanos, há ingleses, há franceses, um monte de gente querendo sair. Segundo, é preciso que entre ajuda humanitária, tem que entrar água, tem que entrar comida. Um imenso comboio de caminhões estacionados do lado do Egito, esperando uma oportunidade para entrar. Não resolve nada e deixa a solução para essas questões mais urgentes, muito distantes, esse embate, por exemplo, entre Israel e o Antônio Guterres. Quer dizer, isso não ajuda em nada, eu não estou nem... E o secretário-geral da ONU dizendo que até foi mal compreendido na mensagem que ele quis passar ao ser criticado ali por Israel de uma maneira intensa. Israel pedindo, inclusive, que ele renunciasse ao cargo de secretário-geral, né, Piperno? A Israel pede isso, a Alemanha diz não, a França, opa, eu apoio o Guterres, a Espanha, uma série de outros países. Então, vejam, buscar agora uma solução para o conflito é óbvio que é algo distante demais. Muita coisa, infelizmente, ainda vai acontecer no teatro de guerra. O que é urgente nesse momento é um apoio humanitário para quem não pediu para que o conflito acontecesse e, inclusive, para quem quer ir embora de lá. Bom, e eu contei para vocês que a China também vetou a resolução que foi apresentada pelos Estados Unidos. Vou trazer um trecho do que disse, então, o representante, o embaixador chinês Zhang Jun. A China não nega
nega de forma alguma as preocupações de segurança de Israel. O que nos opomos é que o texto tente estabelecer uma nova narrativa sobre a questão israelo-palestina, ignorando o fato de que o território palestino está ocupado há muito tempo. Foi um dos principais argumentos apresentados pela China para dizer não ao relatório apresentado pelos Estados Unidos. Alangani. Então, Evandro, é uma situação bastante complicada e eu acredito que uma incursão terrestre, ela, infelizmente, não vai resolver o problema. E por que eu digo isso? Primeiro, não tem garantia nenhuma de que você vai acabar com o Hamas. Segundo, vai morrer muito soldado israelense e vai morrer muito civil palestino. Terceiro, mesmo que acabe com o Hamas, o terrorismo pode continuar no mundo e isso pode jogar a comunidade internacional ainda mais contra Israel, aumentando movimentos antissemitismo no mundo. Então não vejo que a solução seja militar, mas ela passa por uma solução política. E o que eu quero dizer com uma solução política? Uma asfixia desses grupos terroristas, muitos deles recebem dinheiro de alguns países árabes e que, inclusive, são financiados pelo próprio Ocidente. E essa situação também mostra um enfraquecimento dessa Pax Americana dos Estados Unidos como uma superpotência. A gente vai agora ouvir um pouco do que diz a representante do Reino Unido. O Conselho de Segurança, pela primeira vez, sem equivocar, condena os ataques do Hamas. O Reino Unido não pode suportar e concordar com a decisão da Rússia e o texto dela, onde não se dão o direito de se defender aos cidadãos israelenses. Como já disse, tem grandes crimes e problemas. O texto russo, ele não tem a mínima consulta dos outros membros e não é uma tentativa séria desse conselho falar sobre. Nós estamos querendo ir com o conselho para balançar e organizar o texto para que o Hamas não possa atacar Israel e que Israel tenha o direito de se defender para proteger os cidadãos e toda a humanidade dentro da lei internacional. Obrigado. Falou então a representante do Reino Unido numa manifestação muito parecida com as dos Estados Unidos, né? Reino Unido e Estados Unidos estão bastante alinhados aí nas últimas decisões e há esse impasse agora que está atrapalhando a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Estados Unidos falam em cessar fogo parcial. Reino Unido menciona ali também que na resolução russa não se traz no texto o direito de Israel se defender depois dos ataques que começaram no dia 7 de outubro pelo grupo terrorista Hamas. E esse impasse agora, de certa forma, está impedindo que a ajuda humanitária possa avançar em Gaza, onde milhares de pessoas estão já numa situação de extrema vulnerabilidade depois de 19 dias em que esse conflito escalou. É claro, o conflito e a guerra começou por conta de um ataque terrorista do Hamas, que gerou um contra-ataque israelense que dura até os dias de hoje, não ainda com uma incursão terrestre, mas os ataques aéreos continuam. E por conta disso, a gente está acompanhando então um impasse que impede que as autoridades na Organização das Nações Unidas possam chegar a um consenso em relação a corredores humanitários e a entrada de mais água e alimentos para aquela população que está lá. Gustavo Segré, agora 5h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas seguimos e eu gostaria de te ouvir sobre esse impasse. Gustavo Segré. Claro, Evandro, há duas coisas que me parece que precisamos observar. A primeira é pragmatismo puro, sentido comum. Teve uma proposta do Brasil que foi aprovada pela maioria dos países e vetada pelos Estados Unidos. O que Estados Unidos vetou é a possibilidade de Israel se defender. A minha pergunta é, por que não dá para incluir essa questão e aprovar a proposta do Brasil? Porque se todo mundo estava de acordo e Estados Unidos vetou unicamente esse ponto, seria uma questão muito simples de juntar a proposta mais aprovada, que foi a do Brasil,
incluir o motivo do veto dos Estados Unidos e partir para a resolução. Mas aí tem outra questão. A ONU já determinou e foi contra a invasão russa na Ucrânia. E o que aconteceu? Nada. Então, essa situação da ONU é importante do ponto de vista do multilateralismo, das questões representando os 193 países, maravilhoso. Mas daí a que uma resolução possa ser acatada pelas partes intervenientes é duvidosa. Não garante que isso seja feito. E por último, todo mundo está pedindo agora, não, Israel freia, para, não invade, não faz a invasão terrestre. Mas, senhores, tem 200 pessoas que são sequestrados de Israel no território de Gaza. Seria a mesma coisa como puxar o rabo de um leão que está dentro de uma gaiola, a gaiola se abriu e pedir, não, leão, fica quieto, agora não, foi de brincadeira. Não, gente, peraí. Tem pessoas inocentes que o Hamas não respeitou nenhum protocolo de guerra e que agora está a responsabilidade de Israel de parar as coisas. Me parece que é isso. Segredo, mas sabe o que me preocupa nisso? Infelizmente, que se ocorrer uma invasão terrestre, o Hamas vai matar esses 200 reféns. Ele não vai deixar barato. Talvez por isso não esteja sendo feito agora. Deve ter coisas de inteligência no meio, mas é uma situação que é uma dependência, uma resolução de Israel. O fato de que a ONU possa aprovar alguma coisa não obriga de jeito nenhum, como já vimos na Rússia e na Ucrânia, a que as partes aceitem. Eu quero até trazer um comentário sobre essa questão que você acabou de colocar, Segre, porque nesta semana eu ouvi um professor de Relações Internacionais que colocou a seguinte questão, levantou ali uma análise, dizendo que enquanto não há nenhum tipo de resolução feito pela Organização das Nações Unidas por meio do Conselho de Segurança, Israel não se veria obrigado a cumprir nenhum tipo de resolução, ou não haveria ali nenhuma linha separando de fato o que Israel tem de fazer e o que ele estaria fazendo. E que na visão desse professor de Relações Internacionais, esta seria até uma alternativa que foi adotada pelos Estados Unidos para dar mais tempo a Israel de preparar a sua operação e entender de que forma que ele poderia fazer o seu contra-ataque sem necessariamente ir contra as regras do direito internacional ou entrando num espaço de crime de guerra. E a gente está de volta com o pessoal da rádio agora, falando ainda sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Então, essa foi uma questão colocada ali pelo professor que chama a atenção. De fato, uma decisão no Conselho de Segurança da ONU poderia mudar o terreno que Israel pisa neste momento? Eu vi que você manifestou aqui ao meu lado, em Luiz Felipe Dávila. O que você gostaria de acrescentar sobre esse tema? Duas coisas. Primeiro que essa intervenção, como a gente veio falando aqui ao longo do programa hoje, nós não sabemos que intervenção será. É uma intervenção militar muito forte para ocupar Gaza, destruir o Hamas? Ou isso é, na verdade, uma cortina de fumaça para uma operação muito mais cirúrgica para resgatar os reféns? Nós não sabemos. Israel já fez isso no passado. Eu relembrei aqui na questão do Entebbe, na Uganda, né, nos anos 70, quando foi sequestrado um grande número de israelenses no aeroporto, eles tomaram o aeroporto à noite e libertaram os reféns. Então a gente não sabe que plano de Gaza está em jogo hoje sendo discutido lá secretamente no gabinete de Israel. Agora, eu queria voltar aqui a uma questão importante sobre o corredor humanitário. O grande problema do corredor humanitário não é a resolução da ONU, não. É acertar isto com o Egito, porque é o Egito que teme que essa abertura do corredor humanitário vai haver, na verdade, pessoal do Hamas atravessando a fronteira, que é ligado à Irmandade Muçulmana, também outra organização terrorista do Egito, que foi colocado na ilegalidade pelo presidente atual Sisi e que tem pavor que isso seja ressuscitado no seu país. Porque se não fosse essa questão, o corredor já estaria acontecendo de ajuda humanitária, porque Israel já topou, todo mundo já topou. O grande problema é a fronteira do Egito. Que tipo de segurança a comunidade internacional vai dar para que, ao abrir essa fronteira, esses infiltrados do Hamas, ligado à Irmandade Muçulmana, não vão para o Egito, e isso sim é um problema interno do Egito que precisa ser endereçado. E parece que essa questão não está sendo debatida, Evandro, e me parece que é algo que é fundamental para resolver a questão do corredor humanitário. Eu acrescento até uma informação em relação ao posicionamento do Egito, porque uma outra manifestação que foi feita pelas autoridades egípcias é o medo de que, ao
abrir as fronteiras, haja também a passagem de refugiados palestinos que queiram deixar a faixa de Gaza diante da situação extremamente vulnerável que eles estão vivendo lá. Passaram dias sem água e sem luz, depois ficaram sem alimentos. Há filas enormes para conseguir comprar um pão ali em vários locais e cidades de Gaza. Então, o temor do Egito é que justamente essa abertura possa fazer com que esses refugiados cheguem ao território vizinho e que esse problema seja simplesmente transferido. Ou seja, que se saia da faixa de Gaza, mas vá para o Egito. E aí, o que as autoridades egípcias fariam com esses refugiados que já vivem numa situação extrema ali na faixa de Gaza e que depois passariam para esse território? A gente vai seguir acompanhando, então, as informações e essa reunião do Conselho de Segurança da ONU. Eu trago novidades para vocês ao longo dessa edição.